Bom dia, seja bem-vinda a mais um café na presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, mais um café na presença da nossa perseverança, da nossa busca por intimidade, por proximidade com o Pai. Mais um café na presença do nosso sim. Sim, nós dissemos sim para o Senhor todas as vezes que nós sentamos nessa mesa, né? Para tomar um café na presença dEle. E você é convidado especial para tomar esse café. Você é o convidado especial do Senhor. Ele preparou tudo para que você estivesse aqui nessa manhã. Ele preparou tudo para que você pudesse sentar com Ele nessa mesa nessa manhã. E Ele se agrada, Ele agradece porque você está presente. E sendo que nós é que temos que agradecer, né? Porque o nosso Deus faz questão de tomar um café conosco. E Ele se agrada da sua presença, se agrada do seu sim, Ele está feliz. E Ele te pede que você não guarde para você, somente para você, o que o Senhor vai te entregar essa manhã. Que você abra seu coração, que você possa expandir a palavra do Senhor, trabalhar, né, na seara do Pai, que você possa ser um trabalhador da seara do Pai. Bom dia para você. Shalom, shalom, né? A paz do Senhor, um novo dia, um novo amanhecer, tudo novo, né? Tudo se faz novo. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Olha que glória, né? Olha que bênção. As misericórdias do Senhor já se renovaram essa manhã sobre a sua vida. E o Senhor quer te entregar muito mais. O Senhor quer te dizer que sua vida tem um propósito. Talvez você ainda não encontrou esse propósito na sua vida. Talvez você ainda não sabe o que é que você está fazendo aqui. Talvez essas perguntas, elas ficam aí, ó, na sua mente, na sua cabeça, né? Te atordoando. E eu vou dizer para você que o Senhor pede para te dizer que sua vida tem um propósito. E o propósito da nossa vida está sempre ligado à expansão do reino. Está sempre ligado ao praticar o evangelho, ao evangelizar, ao propagar, né, a palavra do Senhor. Nós estamos sempre, nosso grande propósito é levar o Senhor àqueles que não o conhecem. O propósito da nossa vida. E o Senhor quer te dizer que através de tudo que Ele vai fazer na sua vida, você vai poder levar o nome dEle. Você vai poder honrá-lo, glorificá-lo. Mas você não precisa esperar que as coisas aconteçam. No Senhor as coisas vão acontecendo, as mudanças Ele vai fazendo, mas ao mesmo tempo a gente vai glorificando. Ao mesmo tempo, a gente vai pregando esse evangelho através da nossa vida. Ao mesmo tempo, a gente vai agradecendo, né? Que nós possamos agradecer essa manhã, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, as suas misericórdias se renovam, porque Ele tem um novo para nos entregar, porque Ele preparou todo esse encontro hoje para que você pudesse estar aqui sentado nessa mesa, onde Ele já se faz presente, onde Ele está com seus braços abertos, seus ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. O Senhor se agrada do seu querer, de você querer estar na presença dEle. E essa é uma prática, é uma decisão, né? Você não fica aí esperando sentimento. Quando eu sentir eu vou fazer devocional. Quando eu sentir eu vou ler a palavra. Quando eu sentir eu vou buscar. Não, é decisão. Eu decido buscar a Deus. Eu decido estudar, ouvir a palavra. Eu decido estar na presença do Senhor todos os dias. Eu decido colocar Deus como centro da minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, que quando Deus é o centro da sua vida, tudo à sua volta muda. Tudo vai mudar, tudo vai transformar. E a palavra do Senhor, ela faz questão de deixar isso claro. Lá em Mateus 6,33 está escrito assim: buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e todas as outras lhe serão acrescentadas. Nossa, parece que a gente repete esse versículo todos os dias. Sim, repito todos os dias. E nós temos que repetir todos os dias na nossa vida esse versículo, porque a gente precisa aprender a buscar as coisas de Deus primeiramente. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. E depois, aí Ele vai acrescentar tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos vivenciar, né, as experiências que Ele tem para nós. Então, nessa manhã, você decidiu buscar primeiro as coisas de Deus, né? Você não foi correndo fazer as coisas do mundo e tudo que tem que ser feito. Não, você se disse sim para Ele, sentou nessa mesa e está aí, né, ao lado do nosso Pai. Ele já é presença viva na sua mesa, Ele já é presença viva na sua casa, no seu coração. Que a gente possa agradecer, porque Ele é o nosso Deus, né, tão extraordinário, tão poderoso, tão soberano.
e Ele vem para nos resgatar. Nessa madrugada, nessa manhã, eu não sei o que você passou, não sei o que você tem passado, não sei quantas lágrimas você tem derramado, eu não sei se você está desiludido, se você está deprimido, se você não levanta dessa cama, mas eu vou dizer para você, eu também um dia na minha vida eu não quis levantar da minha cama. Quantas vezes, né? Não foi apenas uma vez, não, eu já passei por essa situação em algumas vezes, mas o Senhor me resgatou. O Senhor me resgatou, curou as minhas feridas e tem ainda curado algumas feridas mais profundas, porque é assim que o Senhor faz. Ele vai curando de dentro para fora. Ele vai curando de dentro para fora. A gente precisa ser curado de dentro para fora para que as coisas sejam permanentes, para que as coisas realmente aconteçam. E nesse processo de ser curado, a gente também vai sendo usado para curar. Acredita nisso? Sim, pessoas curadas, elas curam. Já pessoas feridas, elas ferem. Então nós precisamos fechar, né? Sanar, sarar essas feridas, estancar essas hemorragias, para que a gente pare, né? De magoar os outros, de provocar feridas nas outras pessoas. E é isso que você tem hoje a oportunidade de dizer para Deus: Pai, se a minha vida tem um propósito, que esse propósito seja cumprido em nome de Jesus. Me ajuda a caminhar rumo a esse propósito. E quem vai te ajudar a caminhar rumo a esse propósito é o nosso Espírito Santo, né? O nosso GPS espiritual. É Ele quem fala para nós para onde nós devemos ir, para onde nós não devemos ir, quais os desvios da nossa vida, quais os obstáculos, quais os pedágios, quais as estradas interditadas. É o Espírito Santo quem reprograma a nossa rota. Hoje é o dia, o Senhor te convida a tomar posse do propósito que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. E Ele te deseja a paz, que você tenha um dia cheio de paz, de bênçãos, um bom dia para você, cheio da presença do Senhor, da presença renovadora, da presença restauradora, da presença criadora, da presença bondosa, benigna, poderosa, fiel, amorosa, leal, do nosso Mestre Jesus. Quantas vezes a gente quer a presença de outras pessoas, quantas vezes a gente chora, a gente sofre, porque as pessoas não estão conosco, mas o grande, o poderoso, o soberano, o magnânimo, o benigno está sentado na sua mesa nessa manhã. E o que é que você vai dizer para Ele? O que é que você vai dizer para Deus agora que está na sua mesa? Abra seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada, deixe Ele tornar o seu coração terra fértil, deixe Ele tirar todas as ervas daninhas que estão aí dentro, deixa Ele fazer cair por terra todos esses sentimentos, todos esses rótulos que o mundo colocou em você. Hoje você abra seu coração para Ele. Quando eu dizer tchau para você, você vai ficar nessa mesa com o Pai. Abra seu coração para Ele e fala: Pai, Pai, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser semelhante a Cristo. Esse é o meu pedido todo dia. Senhor, dai-me um coração semelhante ao vosso. Espírito Santo de Deus, dai-me uma visão semelhante a de Cristo, um paladar, um olfato, uma audição, um tato semelhante ao de Cristo, o pensar de Cristo, o falar de Cristo. Isso, né? Coloca mel na minha boca, nas minhas palavras, porque às vezes nós somos ríspidos com as palavras, com as pessoas que estão à nossa volta, são os que mais sofrem, né? Com a nossa falta de intimidade, de proximidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade e proximidade com Deus, da nossa boca não saem palavras que destroem, só saem palavras que edificam. E o Senhor te convida a buscar hoje, a partir de hoje, vivenciar o propósito que Ele tem para você. E assim, a partir desse propósito, você poder falar palavras de amor, palavras que edificam aqueles que estão à sua volta e todos aqueles que pela sua vida passarem. Mas que você possa estar com seu coração aberto, porque o Senhor quer derramar muito mais. O Senhor preparou a sua chegada aqui, você não passou aqui por acaso, porque o seu dedo, arrastou e apareceu esse tal de café na presença. Não, esse café na presença é um instrumento do Senhor, foi Ele quem criou. Eu não poderia criar ele, não, eu não estava em condições nem físicas nem psicológicas para isso, mas Ele me entregou. E em 1º de outubro nós começamos a fazer o café na presença, a ser ferramenta aqui do Pai, e Ele tem ministrado, e à medida que Ele tem moldado, Ele vai transformando a minha vida, e eu tenho certeza que Ele tem transformado a vida de todos vocês, daqueles que passam por aqui, seja no ao vivo, seja no gravado, e também Ele quer transformar mais e mais vidas, mas para isso Ele precisa da sua ajuda, Ele quer a sua ajuda, não é que Ele precisa, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas nós não somos robôs, que o Senhor nos fala, vai para cá, vai para lá, não. Nós temos o livre-arbítrio e o Senhor quer que pelas nossas escolhas nós escolhamos estar com Ele.
nós possamos escolher estar na presença. Olha o quanto o Senhor se agrada de quando nós escolhemos estar na presença. E não Ele nos coloca na presença dele, né? Ele não fez robôs, Ele fez seres humanos com sentimentos, né? E aí a gente precisa colocar em prática isso, mas em prol da vivência do nosso propósito. Viver o nosso propósito está nas nossas mãos, depende de nós e de mais ninguém, a não ser de Deus. Mas para a gente viver na dependência dele, também depende de nós. Depende da nossa decisão de querer viver na dependência de Deus, de parar de viver na dependência das pessoas, na dependência do dinheiro, na dependência dos bens materiais, na dependência do trabalho, na dependência de tantas outras coisas, que a gente possa viver única e exclusivamente na dependência do Senhor. Porque essa nós sabemos, que o Senhor sempre irá fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos e até do que nós merecemos, em nome de Jesus. O Senhor te chama essa manhã a dizer: sim, Senhor, eu quero viver o meu propósito. Sim, Senhor, me mostra qual é o meu propósito. Tira a venda dos meus olhos, que caia todas as escamas dos meus olhos e eu possa enxergar o meu real propósito, Senhor. Que o meu objetivo eu já sei, que é buscar a salvação, né? Mas o meu propósito, qual é, Senhor? Que é o seu propósito está sempre ligado à expansão do reino, à melhoria não só da sua vida, nada que é individual está ligado ao seu propósito. Está sempre ligado ao seu propósito aquilo que é coletivo, o bem-estar de todos, né? A paz no coração de todos. Quando você tiver a tocar um projeto, alguma coisa na sua vida, e você quiser saber se vem de Deus, comece a pensar: esse projeto vai beneficiar só a mim ou vai beneficiar outras pessoas? Esse projeto vai transformar só a minha vida ou vai transformar a vida de outras pessoas? Se for para transformar só a sua vida, só eu, e eu, não é de Deus. Mas se for para transformar a vida de muitas pessoas, que muitas pessoas sejam tocadas por esse projeto, você pode ter certeza que Ele entregou para você. Ele entregou para você e que você possa tomar posse disso e colocar em prática. Não espere estar pronto, porque nós nunca estaremos prontos. Nós estamos aqui para ser moldados, para ser transformados, para ser forjados, para ser lapidados. Sim, lapidados, porque nós somos joias raras do Senhor. Nós somos um diamante bruto do Senhor, que todos os dias nós somos lapidados, para que esse brilho possa resplandecer. E quando esse brilho resplandecer, muitos serão alcançados por Ele em nome de Jesus. Isso é o cumprir do seu propósito, que todos os dias você caminhe rumo ao seu propósito. Mas para isso você precisa estar na presença do Espírito Santo. Diga para Ele: Espírito Santo, meu amigo, vem passar o dia comigo. Fala isso para Ele todos os dias e Ele vai passar o dia com você, vai direcionar seus caminhos. Ele vai te ajudar a não desviar nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus. Que você siga sempre o foco, o farol, que é Jesus. Esse é o nosso objetivo, a nossa meta, é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você não pegou seu cafezinho ainda, pega seu café, seu chá, vamos tomar para que a gente esteja bem abertos, bem dispostos, bem atentos, né? Com bastante atenção para receber mais e mais, já que o Senhor já está nos entregando já faz tempo, né? Desde quando começou, desde quando Ele te trouxe para cá, Ele está entregando maravilhas aí no seu coração. Abra seu coração, deixa o Senhor entrar, deixa a palavra do Senhor entrar no seu coração, deixa que Ele cuide desse coração, que Ele seja o grande jardineiro, que Ele arranque as ervas daninhas, para que as sementes da palavra possam germinar, brotar, crescer, florescer aí. Em nome de Jesus, Ele te convida a viver o novo, o extraordinário, e o seu propósito está ligado ao extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Vamos tomar nosso cafezinho? Um bom café para você. E à medida que você toma esse café, vai lembrando quem precisa saber que a vida tem um propósito, que a vida tem um porquê, nada é por acaso, as coisas de Deus não são por acaso, sempre tem, né, os seus porquês, os seus propósitos, ainda que a gente não entenda na hora que as coisas acontecem. Mas se você está tocando no seu coração, vai encaminhando esse devocional para essas pessoas agora, vai encaminhando para que milhares e milhares de almas sejam impactadas e alcançadas, e você vai ser também, né, alguém, né, que vai, a ferramenta que vai auxiliar para que essas almas sejam alcançadas pelo Senhor através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar para que a gente agradeça por esse novo dia, que é o nosso primeiro milagre, né? O amanhecer de um novo dia. Acontece todos os dias.
Glória a Deus. E depois o nosso segundo milagre é nós acordarmos e despertarmos, né? E estamos aqui. Se estamos aqui é porque esses dois milagres já aconteceram na nossa vida. E o milagre da vida está acontecendo dentro de nós, em nome de Jesus. E o Senhor quer alimentar, né, esse milagre com mais e mais bênçãos nessa manhã. Então abra seu coração agora e vamos orar. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Que bom que vamos passar o dia juntos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, ao nosso coração, ao nosso trabalho, à nossa mesa, Pai. Seja bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Que o Senhor seja realmente o centro de todas as vidas, Pai, que aqui estão e que por aqui vão passar. Porque nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor é o centro, todas as coisas à volta mudam, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um, Pai, que está aqui na sua mesa, que vai passar por essa mesa, Pai, também, tenha, Pai, os seus propósitos revelados claramente diante de seus olhos, a partir da busca, né, por esse propósito, de vivenciar esse propósito na sua presença. Espírito Santo de Deus, dê discernimento para cada um possa entender que eles precisam brotar, que eles precisam florescer aonde o Senhor os plantar, independente se estão em lugares que não querem estar. Mas se o Senhor os plantou ali, é porque tem algo que precisa ser feito, algo que precisa acontecer ali e sempre está ligado à expansão do reino de Deus. Tem pessoas nesse lugar que estão precisando conhecer a sua palavra, que as conheçam através dos seus filhos, Pai, aqui que estão nessa mesa e que vão passar por essa mesa em nome de Jesus. Senhor, nos revista da sua armadura, para que o inimigo não nos atinja, para que as setas do inimigo, os dardos dele inflamado, Pai, não nos atinja em nome de Jesus, que estejamos protegidos e blindados, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Ah, Espírito Santo de Deus, dê a cada um dos seus filhos aqui, aqueles que vão passar, discernimento, para compreender a sua palavra, para entender os testemunhos, Pai, a palavra, Pai, os exemplos, a ministração que o Senhor já está fazendo desde quando nós iniciamos esse café. Senhor, que eles possam entender que tudo isso se transforme, Pai, em sementes lançadas direto nos corações de cada um aqui presente, nos nossos corações, Pai, aqueles que vão passar por aqui. Que essas sementes possam germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, se tornar árvores grandes, frondosas, com galhos exuberantes, que alcance muitos, né, que beneficie muitos com as suas sombras, com as suas seivas, seus frutos. Senhor Jesus, derrame suas bênçãos sobre todos nós durante todo esse dia. Que onde nós formos, Pai, que diminua nós e resplandeça a sua face. Que onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloque o nosso chão. Mas só nos deixe ir, Senhor, onde o Senhor for conosco, à nossa frente. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né? Que faz maravilhas diante dos nossos olhos. E muitas vezes a gente precisa todos os dias pedir ao Espírito Santo, né? Que nos dê discernimento, sabedoria e compreensão. Porque o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas somos nós que estamos olhando com o nosso olhar humano. Nós não estamos olhando com o olhar de Jesus para ver o quanto Ele está transformando, o quanto Ele está mudando, o quanto Ele está, né, mudando as coisas de lugar, transformando, o quanto Ele está retirando aquilo que não serve para nós, aquilo que não está ligado ao nosso propósito da nossa vida. E esse retirar, Pai, inclui em pessoas, esse retirar inclui em grupos, inclui em trabalhos, inclui em coisas, inclui em vícios, inclui em coisas que a gente fez a vida toda, mas quando a gente busca a presença do Senhor, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, Ele vai moldando, Ele vai transformando de uma tal forma e tão naturalmente que a gente vai abandonando tantas coisas em nome de Jesus e glória a Deus e deixa ir embora aquilo que o Senhor levar, deixa ir, não fique puxando, não fique segurando, não fique querendo resgatar aquilo que o Senhor tirou da sua vida, não, porque se o Senhor tirou, é porque era o melhor para você, era o melhor que tinha que acontecer naquele momento. Talvez você não entenda agora. Um amigo que você viveu coisas extraordinárias com ele, que você achou que vocês eram inseparáveis e agora vocês estão afastados. Entrega nas mãos do Senhor, continua orando por esse amigo, continua intercedendo pela vida dele, pela família, pelos seus, porque a gente tem estações diferentes e às vezes a gente está na estação diferente nesse momento, mas lá na frente pode ser que o Senhor cruze novamente as nossas estações.
Então não fique aí lamentando, não fique lamentando. Fique simplesmente agradeça, as coisas de Deus é assim. As tribulações, as turbulências, as tempestades, os desertos, eles vêm para nos fortalecer. Eles vêm para nos tornar fortes, eles vêm para nos moldar, eles vêm para nos transformar, para nos deixar preparados, para que quando nós chegarmos na Terra Prometida, nós possamos usufruir do melhor que Deus tem para nós. Porque se nós chegarmos na Terra Prometida despreparados, se é que nós vamos chegar, nós não saberemos usufruir daquilo. Sabe quando você ganha alguma coisa, mas você não sabe valorizar? Na sua vida já deve ter acontecido isso. Você ter tido coisas que você não soube valorizar. Por quê? Porque você não estava preparado para ter aquilo. Então o Senhor te diz essa manhã, né? Desperta, bom dia, seja bem-vindo a essa mesa, tantas pessoas chegando, tantas pessoas passando, e você aí, né, tentando, buscando entender, Senhor, fala comigo, e é assim que faz, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, me mostra, Espírito Santo, reprograma minha rota, para onde eu vou, para onde eu não vou, o que é que eu preciso abandonar, me ajude a renunciar. Porque quando Deus se torna a primeira coisa na sua vida, que é isso que tem que ser, e para que Deus seja a primeira coisa na sua vida, você precisa ter um tempo com Ele todos os dias. Você está tendo um tempo com Deus todos os dias? Você tem um lugar para você sentar e falar com Deus aí na sua casa? Então eu vou dizer para você, o Senhor te chama essa manhã, para que você prepare um lugar para Ele na sua casa. Ah, mas a minha casa é toda do Senhor, a minha também. Mas a gente tem que ter um lugar onde a gente senta. A gente pode chamar de lugar secreto, a gente pode chamar de lugar de encontro, lugar da oração, cantinho da presença, o nome que você quiser falar. Você vai poder, né? O nome que você quiser falar, você vai poder estar presente, né? E você vai aprender todas essas coisas. A Roseli está nos lembrando aqui sobre o grupo. Sim, nós estamos criando um grupo para você, mulheres, que quer estudar a palavra do Senhor. Esse grupo se chama Kadosh. Kadosh significa separados, né? Os escolhidos do Senhor. E aqui somos nós, escolhidas, separadas. E o Senhor nos chama para que através da nossa vida Ele alcance todas as nossas famílias e transforme não só a nossa vida, a vida da nossa família e de todos aqueles que passar, né? E esse grupo, sim, esse grupo ele vai ser um grupo que vai ter um encontro semanal, toda terça-feira, 7h30, online. Toda terça-feira eu vou estar disponibilizando o link para acessar o grupo. Nós vamos começar no dia 11, será o nosso primeiro encontro. Mas a gente não vai ter só o dia do encontro. A gente vai aprender a estudar a palavra. A gente vai ter tempo para ter o dia que vai ser o dia do testemunho. Vai ter o dia que vai ter... Então esse grupo vai ser um grupo movimentado. Claro que vai ter os dias que vai ter restrições, para que não é todos que vão poder digitar, para que todos aproveitem aquilo que a gente coloca de informação, para que, né, seja bem proveitoso possível. A gente colocou totalmente, é um projeto que veio do Espírito Santo e ele está moldando. Então, aqui respondendo a sua pergunta, Roseli, sim, vai ter um link para entrar, tá? Quando for a aula, toda semana. Eu estou ainda definindo em qual plataforma que eu vou estar utilizando, fazendo a aula, qual vai ser melhor, tá? Mas vai ser esse link. Mas nós vamos ter, durante todos os dias, teremos palavras de edificação, nós teremos atividades. Ai, mas eu não quero. Tenta. Primeiro tenta. Sabe aquela coisa de você falar assim, eu não gosto disso, mas você nunca experimentou? Então experimenta. Experimenta a presença do Senhor. Porque se esse convite chegou até você, é porque o Senhor tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Então, como que você faz? Se você quer participar desse grupo, coloca aí no meu direct, manda para mim, eu quero, que aí eu vou explicar para você, porque é com muita responsabilidade, tá? Eu não posso sair? Pode sair, a hora que você quiser, não tem problema. Mas as coisas de Deus precisam ter responsabilidade. Para você vivenciar o seu propósito, você precisa ter responsabilidade. Então, se tudo até agora você fez pelos seus braços e não deu certo, eu te convido a fazer, a entregar nas mãos do Senhor. Porque foi assim, eu sempre fiz 40 anos pelos meus braços e não deu certo. Quando eu comecei a entregar na mão do Senhor, e até hoje Ele vem fazendo coisas extraordinárias, maravilhosas, né? E eu convido você a vivenciar isso. E nesse grupo nós vamos aprender. Nós vamos aprender, nesse encontro a gente vai estar falando sobre todas as leituras que nós fizemos na semana. Vamos estar trazendo temas, falando sobre personagens bíblicos que têm coisas interessantes e extraordinárias para trazer para a nossa vida. A gente vai estar trazendo, informando, falando sobre, Fabiana, mas eu não sei o que significa quando fala assim, é manto. Coisas parecem simples, mas a gente vai ensinar, a gente vai falar, a gente vai trocar experiências, tá? E a gente vai moldando. Não tem nada padrão, não tem nada enrijecido.
a gente vai moldando conforme o Espírito Santo vai trazendo. Porque conforme a gente vai mudando o nosso nível, o Espírito Santo vai acrescentando, tá? A responsa, sabe aquela história de quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem? Então, quanto mais você aprende em Deus, é assim. Quanto mais você conhece a palavra, mais responsabilidade você tem, né? E feliz é aquele, né, que conhece a palavra do Senhor. A Rosana tá falando aqui, ó. Eu estudo à noite de segunda a quinta. Vai ficar gravado? Então, Rosana, eu tô precisando ver ainda essa situação se vai ficar gravado, tá? Mas a gente vai, o grupo vai estar movimentando, vai ter atividades, vai ter questões diárias, talvez você não possa participar do encontro online, mas isso não impede que você participe do grupo, porque nós teremos atividades diárias. Vai ter dias que eu vou estar fazendo live, você que é do grupo vai saber, vai poder entrar, vai poder participar, tá? Então, assim, a gente vai ter várias atividades. O Senhor está prometendo derramar muitas bênçãos e muitas graças. E nós estamos abertos para isso. Então, sempre de alguma forma o Senhor vai edificar o seu coração. Pode ter certeza, tá? A gente sempre vai ter, você vai ser alimentado de alguma forma em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura. Se você tiver mais dúvida, manda para mim no meu direct lá que a gente vai tirando, ou então vai perguntando aqui durante os nossos devocionais, e a gente vai tirando essa dúvida, vai convidando mais pessoas, mais mulheres, né? É um grupo inicialmente de mulheres, né? Então vai convidando mais mulheres para que a gente possa ser as mulheres que edificam a nossa casa, as sábias, porque a mulher sábia ela edifica e a mulher tola ela destrói. Então a gente vai aprender também o que é uma mulher sábia, o que é uma mulher tola. A gente vai aprender tantas coisas, gente, que parecem simples, mas que às vezes nos impede de absorver uma palavra que a gente ouve, uma ministração, uma pregação. Sempre fica algumas dúvidas para nós, tá? Então a gente vai juntos, a gente vai edificar, vamos sim edificar o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, onde quer que nós formos. O Senhor quer te usar. E não é porque talvez você não possa participar da aula ao vivo que você não vai ser alimentado. Vai ser sim, tá? Mas eu te convido, porque vai ser um algo a mais, né? Um algo a mais. É sempre assim. Você vai sendo edificado com a leitura da palavra, com a participação de uma aula como essa, com a participação de um grupo, com a leitura da palavra, com você vendo uma ministração, você vendo um filme te edifica, lendo um livro. Então a gente sempre tem que estar sendo edificado, alimentado. E eu falo que esse devocional, esse grupo, são postos de combustíveis, onde você vai ser alimentado, a sua fé vai ser fortalecida, porque a nossa fé precisa ser fortalecida. Porque senão ela fica fraca e a nossa alma vence o nosso espírito e a gente vai continuar fazendo tudo aquilo que o mundo quer que a gente faça. Tudo aquilo que o inimigo quer que a gente faça. Mas eu creio que nós vamos vencer e vai ser manto. E eu convido você, que já está no grupo, a orar e jejuar, para que o Senhor te entregue tudo o que você tem dúvidas aí, e a todos mais, e alcance corações, se transforme em vida, alcance almas a partir desse projeto. Em nome de Jesus. Amém? Sempre quando a gente vai ter um projeto com o Senhor, quando a gente vai buscar, que nem eu vou participar da formatura da Escola de Avivamento, eu faço parte da Escola de Avivamento do Ministério Global Fire, né? E a gente está aprendendo a ser avivalista de Deus. E aí você também vai aprender a ser um avivalista, você também vai aprender o que é ser um avivalista, né? Na verdade é avivar, né? Esse Deus dentro de cada um das pessoas, né? E aí a gente vai ter esse encontro lá dia 4, 5 e 6 de abril. Mas nós já estamos jejuando há 40 dias. Nós já estamos de renúncia há 40 dias. Já ficar, alguns faz votos, outros jejuam, outros faz renúncias. Oração todos os dias intercedendo para que o Senhor derrame todas as bênçãos, entregue tudo para nós nesse dia, né? Que através de nós, as nossas vidas, não só as nossas vidas sejam impactadas, mas a vida de todos aqueles na qual o Senhor coloca, né? Na nossa vida. E eu creio que o Senhor colocou-nos, né? Colocou vocês na minha vida e eu na vida de vocês. Então nossas vidas estão ligadas lá nos cortes celestiais, lá em Deus. Então nós temos coisas extraordinárias para viver juntos. E eu convido vocês. Não é limitado. Pode convidar outras pessoas, mas aí o link vocês me falam, tá? Manda no direct que eu mando para vocês, mas por enquanto são só mulheres, tá bom? Mas isso não quer dizer que dura o grupo, as mulheres que têm marido, que as acompanhem aí, se vocês quiserem participar, né, mulheres, participem, seus maridos, das atividades, vai trocando experiências, vai contando dentro da sua casa. Eu faço assim aqui na minha casa. Né? Meu marido não vai participar do grupo, mas ele participa de tudo que eu tô fazendo. Eu vou falando com ele, troco experiências, né? E eu creio que o Senhor vai moldando o coração dele através disso. E com você não vai ser diferente. Nós vamos aprender isso também, tá? Se você quer entrar no grupo,
Ô, Tati, na verdade, eu mandei, acho que eu respondi para você o link, mas eu vou mandar de novo o link para você, porque fica mais fácil do que eu te adicionar. Eu até pedi, né, o número para alguns, mas fica mais fácil eu mandar o link, a pessoa só clicar e já entrar no grupo, do que eu adicionar ela e colocar no grupo. Então faz assim, depois terminando aqui, eu vou olhar lá, aí se tiver mais alguém além da Tati, outras pessoas, mandem lá para mim, que eu vou estar colocando vocês no grupo, vou estar mandando para vocês o link, tá bom? Para que vocês possam iniciar, mas já comecem a estar em oração, amém? Vamos lá, ó. Sua vida tem propósito. Em Gênesis 1:26 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Em nome de Jesus, amém. Esse aqui é o momento em que, né, Deus estava criando, né, o homem. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, né? Ele cria o homem para dominar todas as outras espécies, mas o homem faz questão de dominar o próprio homem. Muitas vezes, talvez na nossa vida, eu já passei muito por isso, ser dominado pelas pessoas, né? E o homem foi criado para dominar os animais, os peixes, as aves do céu, os pequenos animais, os grandes animais, mas não para dominar uns aos outros, porque o domínio sobre a nossa vida só pertence a Deus, né? Só pertence a Deus. Então a gente também vai aprender. Quando a gente participa de ferramentas como esse devocional, como o grupo Kadosh, né? Que é o grupo dos separados, a gente, na verdade, a gente vai se libertando dessas correntes, dessas amarras, desses domínios que o mundo né, na verdade, tem sobre nós. Mas a gente vai se libertar dessas amarras. Eu me libertei de todas essas amarras, mas a gente vai juntos nos libertando, né? Eu não, mas o Espírito Santo vai usar a minha ferramenta, Kadosh, que é o grupo, né, para poder libertar vocês. E é isso. E a partir de vocês, tantas almas serão libertas também. E ele te convida essa manhã, em nome de Jesus, né? Eu repito 1000 vezes, gente, a mesma coisa, mas porque precisa entrar no seu coração, que tem algo extraordinário que o Senhor quer fazer, e que você precisa dizer sim, é isso, abrir a porta, falar para ele, entra, Senhor, muda, transforma. Tem um propósito na sua vida, você não está aqui por acaso, você não é um acidente. Quantos de nós, né? Aí, ó, de repente nasceram e o pai ouviu a vida toda a mãe falar, ai, nem te queria, você foi um acidente. Quando eu vi já tinha acontecido. Para Deus não existe isso. Foi Deus quem te criou, foi Deus quem te colocou ali. Para a mãe, para o pai, pode ser que ele possa pensar que foi um acidente, mas para Deus tudo foi planejado, ele planejou tudo, cada detalhe de você, o Senhor planejou individualmente. Cada um de nós somos individuais, ele programou, ele planejou cada detalhe, inclusive criou, né? Ele planejou um plano perfeito para cada um de nós, que é a terra prometida, né? Plano perfeito, a terra prometida, a promessa, é tudo a mesma coisa. Ele fez, né, propósito, ele criou para cada um de nós, extraordinariamente individuais, mas não egoístas, não só para mim, não só para mim, mas individual no sentido de cada um tem a sua característica e você tem tudo aquilo que precisa para pôr esse propósito em prática. Só está aí, ó, às vezes submerso, só está debaixo de escamas, de escombros, está enterrado, está guardado em gavetas, mas o Senhor vai restaurar e vai transformar. É só Ele que pode trazer à tona todas as suas habilidades, todas as suas particularidades, tudo que Ele criou para você, porque esse é o nosso Deus. Ele sabe capacidades, ele há todas as suas capacidades que nem você sabe que tem. Por isso que Ele te convida a ser um separado, a ser um trabalhador da seara do Senhor, a ser um escolhido. Ele te convida, porque Ele sabe que você pode. Por mais que você ache que não, você está vivenciando ainda na sua mente aquilo que o mundo diz que você não pode. Mas o Senhor Jesus diz para você essa manhã que você pode. Em nome dele mesmo. Amém? Vamos lá então. Acredito que você já se questionou em algum momento de sua vida a respeito de qual é o propósito de sua existência. É natural fazermos indagações como essas, mas o fato é que de todas elas tem respostas significativas em Deus. Ele é o único capaz de nos fornecer o entendimento correto a respeito de tudo isso. Para entendermos para o que fomos criados, é interessante saber quem somos. Você foi planejado meticulosamente por Deus. Cada um de nós foi sonhado por Ele, possui uma identidade única e foi destinado a um propósito. Essas verdades devem estar enraizadas em nosso coração,
porque quando não sabemos quem somos, nem para onde vamos, qualquer caminho serve. Deus enviou seu Filho e por meio dele nos deu acesso à verdadeira videira, libertando-nos da escravidão do pecado e abrindo um novo horizonte diante de nós. Não mais andamos perdidos e sem rumo, mas conduzidos por Jesus em direção a uma vida próspera, alegre, cheia de amor e paz. Em Deus, o vazio de seu coração encontra plenitude, pois Ele é o nosso Criador. Não sei em quais mentiras você tem acreditado, que dizem que para você não tem mais jeito. Suas lutas se tornaram tamanhas a ponto de muitas vezes você perder a vontade de viver. Mas Deus marcou este encontro com você por meio das páginas deste livro para dizer que não acabou, pois Deus tem sonhos para realizar em sua vida. Apenas mantenha-se firme e saiba que você tem um Pai que o ama profundamente e está esperando o de braços abertos para lhe dar uma vida nova. Você tem um Pai que o ama profundamente e Ele te espera de braços abertos para te dar uma vida nova. Para que ficar vivendo velho, se o velho só te feriu, só te magoou, só te fez sofrer, não deu certo, foi um fracasso. Tantas dores, tantas injustiças, rejeição, mágoa, ressentimento, dores. O Senhor te convida essa manhã a viver o extraordinário dele, a viver o sobrenatural dele, a viver, tudo que ele tem para trazer para você, tudo que ele tem de extraordinário, ele quer entregar na sua vida nessa manhã. E ele te convida não só nessa manhã, mas a viver com ele todos os dias momentos especiais durante esse encontro. E não terminou. Nós vamos fazer a leitura da palavra, depois eu vou dizer tchau para você, mas ele fica na sua mesa. E aí é a hora que você se derrama para ele, é a hora que você abre o seu coração, é a hora que você entrega, que você fala a verdade, porque o Senhor ama um coração arrependido, um coração quebrantado. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer quais são os nossos erros. Tem erros que nós nem sabemos que temos? Ok. É por isso que a gente fala, Espírito Santo, eu também quero ser curado daqueles erros que eu nem sei que eu tenho, mas me cura, Mas aqueles que você sabe, você tem que falar. É difícil, a gente vai aprender isso juntos no grupo. É difícil a gente poder falar isso, porque a gente é o primeiro que ouve quando a gente fala, mas é por isso que a gente tem que falar, tá? Quando a gente está na presença do Senhor Jesus, por isso que quando você vai orar, você fecha a tua porta, a palavra diz isso, fecha a porta. Não é para que outros ouçam, é entre você e Deus. Quando for uma oração de guerra é outra coisa, mas é uma oração. Você na presença, o seu momento, o seu devocional com o Pai, que é devotar o seu momento a Deus, devocional é isso. Você está nessa presença, é só você e Ele, mas você tem que falar. Fabiana, eu não consigo, então escreve. Escreve, às vezes tem gente que escreve e lê. Tem gente que às vezes manda testemunho, eu escrevo e leio porque eu não sei falar. Tem gente que só fala, Mas não fica só lá no seu íntimo, no seu coração, porque aí você não ouve, tá? É diferente você pensar assim, agora pensa agora, pensa, não precisa falar. Eu sou mentirosa, eu sou orgulhosa, eu sou soberba, eu sou, eu não sei edificar o meu lar, eu sou ausente com meus filhos, eu sou reclamona, eu murmuro, e assim vai. Você pensou, mas agora fala, pelo menos duas dessas palavras. Eu sou orgulhosa, eu sou mentirosa, eu não sei edificar o meu lar, eu não sou constante, eu não sou perseverante, eu sou procrastinadora. Parece que dói mais, mas dói, eu já fiz esse exercício, dói você falar, mas é aí que Deus quer, que você ouve, porque quando dói você fala, isso eu tenho que mudar. Senhor, eu te entrego, eu não quero ser mais essa pessoa, eu quero ser novo, faz o novo em mim, Pai, renova o meu ser, me faz semelhante a Cristo. Nós somos filhos do mesmo Pai, Nós temos semelhança, Senhor, me faz semelhante, dá-me um coração, dá-me palavras semelhantes ao de Jesus. E sabe aquelas pessoas que são bem ríspidas ao falar, que são bem tabu, vai lá e fala. Eu sempre fui muito assim. O Senhor vai moldando, Ele vai transformando a cada dia. Ele vai transformando. Ele vai até regulando, porque eu já vi testemunhos assim, tá? E comigo não tá sendo muito diferente, não. Ele vai regulando o som da sua voz, o tom da sua voz. Mas isso é dia a dia, pouco a pouco, sabe? Passo a passo. Por isso que a gente não pode desistir. A gente tem que ser perseverante. A gente tem que ser constante no Senhor. Ainda que sejam 5 minutos de qualidade, mas 5 minutos totalmente na presença do Senhor. Isso é o que importa, entendeu? É isso. A frase de hoje é: não permita que suas lutas os distanciem do propósito para o qual você nasceu.
Às vezes a gente fica lutando com o mundo, com as coisas do mundo, e a gente simplesmente se afasta do propósito que nós temos, né? A Claudiane está falando assim, né? Glória a Deus. Vai ser uma bênção nas nossas vidas esse estudo, eu creio, vamos aprender muito juntas, né? Eu faço questão de estar lendo para vocês, porque essa nós vamos aprender mesmo. Você fala, mas nossa, como que ela é convencida? Não sou eu, é o Espírito Santo que vai ministrar. É ele, e onde o Senhor está, nós aprendemos. E onde o Senhor ministra, veio dele. Eu não tenho capacidade. É o Espírito Santo que ele vai trazer, né? Ele já tem pessoas que vai estar conosco para trazer alguns assuntos. Gente, nossa, eu não sei. O Espírito Santo vai fazer maravilhas. Deixa acontecer, né? Deixa acontecer naturalmente o sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas eu creio que vai ser extraordinário. Mas para isso, é isso que eu estava falando. Você precisa ter os seus momentos com Deus. Você precisa devotar, ser constante, perseverante. Porque não pode ser mais um grupo. Gente, meu celular tá cheio de grupo e olha que eu já tirei um tanto. Eu acredito que com vocês não é diferente. Quem aqui tá com um monte de grupo no celular e nem abre, e nem vê o que tá escrito? Eu tenho certeza que não é só eu, gente. Não sou só eu. Não me faz me sentir mal, porque não pode ser só eu que tá nessa condição. Entendeu? Mas não deixa que esse seja mais um grupo em vão. Não deixa. Não deixa. Deixa o Senhor fazer morada na sua vida e transformar. Não deu certo até aqui pelos seus braços. Faz diferente. 2025 seja um ano diferente. Para Deus não tem calendário, mas para nós humanos que estamos aqui temos calendário. Faz diferente. E a palavra de hoje é propósito. Busque vivenciar o seu propósito na presença de Deus. Busca vivenciar. Você vai aprender o que é propósito. Você vai aprender o que é objetivo, o que é meta, o que é propósito. O que é missão. A gente vai aprender juntos. Isso, nossa, abre tanto a nossa mente, abre tanto quando a gente escuta ministrações, vai abrindo a nossa mente, vai abrindo o nosso coração. Você não imagina o quanto isso abre a nossa mente para a gente vivenciar as coisas de Deus. E é tão lindo quando a gente vai vendo as transformações dentro do nosso lar, da nossa casa, os nossos exemplos seguidos pelos nossos entes queridos e amados. Porque a gente não precisa ficar pegando a palavra e ficar gritando aos quatro ventos, versículos dentro da nossa casa e ficar atormentando as pessoas, apesar que a palavra do Senhor jamais atormenta, mas o fato tem gente que ela está atormentada, que ela não quer ouvir, então você interceda por elas e através do seu exemplo ela veja, porque ouvir ela pode não ouvir, mas ver ela vai ver, e a gente não está falando ver de visão física não, é ver com os olhos da alma, com os olhos do coração, com os olhos do espírito, a transformação que Deus está fazendo na sua vida, e ela vai querer para a vida dela, em nome de Jesus, e é assim que você vai ganhar almas para Jesus, essa é a nossa missão, ganhar almas para Jesus. Você já ganhou alguma alma para Jesus hoje? Nossa, Fabiana, mas eu nem levantei, mal levantei. Em nome de Jesus, eu creio que alguma alma eu ganhei para Jesus hoje. Eu sou ferramenta. Então se coloca à disposição quando você acordar, fala, Senhor, eis-me aqui, que eu seja a sua melhor ferramenta. Então me afia, me amola, coloca azeite na minha engrenagem, me faz ser sua melhor ferramenta. Eu posso dizer para você que vai doer. Vai. Quando você se coloca à disposição do Senhor, dói, porque Ele vai te moldar. Ele vai transformar você da forma que Ele precisa para que outras almas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Nós estamos vendo a história extraordinária, né? Desse filho amado José, né? O José do Egito. O grande José. Nós estamos vendo a história dele, que jamais se curvou diante do faraó, jamais se curvou diante de outros deuses. E você, está se curvando diante das pessoas? Está se curvando diante do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos, do seu patrão, do seu chefe, do mundo, da internet, das fotos, dos vídeos que você vê, das novelas, dos jornais, das séries? Você está se curvando diante dessas coisas? A gente só deve se curvar diante do nosso Deus, o soberano, o poderoso, que Ele vai abrir, Ele vai quebrar essas correntes, que você jamais se curve diante dos outros. E às vezes você está se curvando e nem está sabendo. E é por isso que num devocional como esse, num grupo como o Kadosh, você vai aprendendo e você vai descobrindo que às vezes você estava se curvando e nem se dava conta disso. Mas se curvar é só diante do nosso Deus, e foi isso que José fez. Por isso que o Senhor o elevou a governador, mas isso não impediu que ele tivesse que ser escravo, passar pelo deserto, jogado num poço, vendido pelos próprios irmãos, sofrido as consequências, sendo escravo, sendo injustiçado, preso, até
o faraó preparar, criar um cargo para que ele pudesse ocupar. Tem cargos que o Senhor está criando para que você possa ocupar. Por isso que você está passando aí por esse deserto, por esse poço, por essa escravidão, por essa injustiça, por essa prisão. Mas Ele vai te libertar, como Ele libertou José. E daí vai ser direto da prisão para o trono, né, para o seu cargo de governador da sua própria vida. Em nome de Jesus, toma posse disso hoje. O Senhor te convida a tomar posse. E a palavra hoje é Gênesis 44, a taça de José com Benjamim. Depois José ordenou ao servo administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois deposita a taça de prata na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e dize-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: por que meu senhor nos fala dessa maneira? Longe de teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele que teus servos, com quem encontrar o objeto, será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como dissestes. Aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estarei livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar e como nos justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Ei-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele, nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça serás meu escravo, mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Judá roga a favor de Benjamim. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia feito essa pergunta a seus servos: tendes ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos o velho pai e um irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão destes, ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. Então dissestes a teus servos: trazei-mo para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos a meu senhor: o menino não pode se ausentar de seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insististe junto a teus servos: se vosso irmão mais moço não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas as palavras de meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltar para comprar um pouco de víveres para nossas famílias, respondemos: não podemos descer, não desceremos, a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou, e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este jovem de junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça sob a mais terrível aflição, farias descer os meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo
O rapaz cuja alma está ligada a dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá. E teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer ao Sheol as cãs de teu servo, nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino, junto de meu pai, nestes termos: se eu não restituir a nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Amém, né? Que palavra linda, né? Que história. O que aconteceu aqui? José fez tudo isso para que ele pudesse saber qual seria a reação dos irmãos dele quando Benjamim, né, fosse tido como quem roubou a taça e ficaria como escravo. Ele queria ver que se eles tinham amor por Benjamim ou se eles tratavam Benjamim igual tratou ele, né? Se não gostavam, se os irmãos deles tinham mudado pelo menos. E quando isso aqui acontece, né, isso até me arrepia, quando isso acontece, ele percebe que os irmãos deles mudaram. Ele percebe que os irmãos dele não tratam Benjamim como tratavam ele. Ele percebe o quanto, né, foi feita uma mudança, o quanto Deus mudou o coração dos irmãos dele através do que aconteceu com ele. E isso aqui toca muito José, né? E amanhã, né, que é o próximo capítulo, ele vai se revelar aos irmãos deles. Mas foi diante desse posicionamento dos irmãos. Então vejam, irmãos que venderam José, que odiavam José, que tinham inveja de José, que arrancaram de José a túnica, né, que o pai deu para mostrar que ele era o preferido. Esses irmãos que venderam José como escravos, o Senhor transformou. Você imagina se o Senhor não vai transformar a sua família, não vai transformar os seus, não vai transformar o seu coração? Ah, o nosso Deus é extraordinário. O que ele fez na vida de José, ele vai fazer na nossa vida também. Ele fez na minha vida, ele está fazendo, ele vai fazer na sua. Ele já está fazendo, já está trabalhando. E aí, sabe por quê? Porque ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus de José é o nosso Deus hoje. E será o Deus de amanhã e para todos sempre. Em nome de Jesus. Então ele quer fazer ser extraordinário na sua vida. Ele quer também transformar. E aí José vai se revelar aos seus irmãos, que é o próximo passo. Mas tudo isso que José fez foi inspirado pelo Espírito Santo. Não foi nada pelos braços dele. Foi nada da cabeça dele. Então, que a gente, mesmo quando a gente tiver que tomar algumas posições, que como José teve que fazer toda essa história aí, era para que os irmãos revelassem qual era o sentimento que eles tinham com Benjamim. E mais do que isso, revelasse como eram os seus corações. E os irmãos se compadeceram da situação, rasgaram as vestes dele quando viram que a taça estava com Benjamim e que a coisa tinha ido por água abaixo, que Benjamim ia ser escravo e eles não iam voltar com Benjamim para casa, e o pai tinha recomendado que Benjamim precisava voltar porque senão o pai ia, né, descer ao Sheol. Sheol era a sepultura, ia morrer. Então assim, eles sabiam o desgosto do pai, então ali eles falaram: tá tudo acabado. E quando eles estão diante de José, né, que eles se curvam diante de José, como o sonho de José, né, os irmãos se curvar diante dele, e eles abrem o coração, e Judá se coloca no lugar e fala: me deixa que eu fique como escravo, mas deixa meu irmão voltar, porque eu não suportarei ver o meu pai descer à sepultura e eu carregar esse peso, porque eu me encarreguei de levar esse meu irmão de volta. A alma do meu pai, né, a vida do meu pai está ligada a dele. Meu pai já perdeu um outro irmão. Então veja bem, isso toca o coração de José. E aí então José vai realmente se revelar aos seus irmãos. Mas é o Senhor quem faz isso. O Senhor toca os corações mais duros, ele muda os corações mais endurecidos, ele muda. Então que você não perca as suas esperanças. Pode fazer anos, eu não sei quantos anos você ora, mas não perca as esperanças. Interceda pelos seus. O Senhor vai fazer, vai transformar a vida dos seus por sua causa, por intermédio da sua vida, em nome de Jesus. Amém? E é a isso que ele te convida, né? A viver esse extraordinário de Deus, a viver essa transformação que José viveu. E agora ele vai, né, se revelar aos seus irmãos, vai ver o seu pai novamente. Então veja bem, nem quando Deus tira as pessoas que a gente ama da nossa vida, se for da vontade dele, se estiver nos propósitos dele, lá na frente, nós nos encontraremos novamente. É o que vai acontecer com José e o seu pai. Vocês já sabem a história, quem não sabe, é uma história extraordinária. E a gente pode ler 1000 vezes, que a gente vai aprender coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Amém? E o Senhor quer fazer na sua vida. Feche seus olhos agora e vamos agradecer por esse amanhecer, por esse novo, toda essa entrega que o Senhor fez nessa manhã. Em nome de Jesus.
Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada por tamanha entrega, obrigada por derramar todas as suas misericórdias essas manhãs. Que não sejam palavras lançadas ao vento, Pai. Que o nosso coração possa germinar essas palavras, essas sementes, e elas possam brotar. Ah, Senhor, que onde quer que possamos ir hoje, Pai, ainda hoje, nós possamos ainda levar o seu evangelho através das nossas ações, mas haverá ainda a oportunidade hoje ainda da gente usar algo que foi dito aqui, que o Senhor nos trouxe em nome de Jesus, e nós vamos lembrar que tudo que nós aprendemos na manhã é para que nós estejamos preparados para poder levar a palavra do Senhor durante todo o dia, porque muitas pessoas vão passar pela nossa vida hoje, Pai, e elas precisam ser tocadas pela sua palavra. E a história de José, Pai, vai nos ajudar a levar a sua palavra a esses corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Quero que você fique aí na presença dele. Lembre-se, o Senhor está aí na sua mesa, né? Ele não foi embora. Eu vou embora agora, mas eu vou ficar aqui com o meu Deus, que já está aqui. E eu vou falar com ele e me derramar, como faço todos os dias. Que você possa se derramar também. E esse é o único momento que você pode, tá? Ser bem mimado e bem mimada. Seja bem mimado e bem mimada e conta tudo para o seu pai. Entrega tudo para ele nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, eu espero você amanhã, às 6h01 da manhã, na presença do Senhor, constante, perseverante, na presença do Espírito Santo, da palavra. Vou estar sempre orando por vocês aqui, eu intercedo todos os dias por todos vocês aqui do Café na Presença. Já estou intercedendo por aqueles que estão no grupo Kadosh. A gente vai entregando a vida de vocês e a vida dos seus também, né? A gente sempre encaminha tudo isso. A gente vai pedindo para o Senhor tocar os corações de vocês. Talvez a nossa vida se cruze só aqui pela internet. Talvez nunca nós vamos nos ver pessoalmente. A maioria de nós não vamos nos ver. Talvez seja momentâneo, seja algo que vai perdurar, mas que seja 1 minuto apenas, mas que a presença do Senhor seja sentida mutuamente, tanto de você para mim, quanto minha para você, em nome de Jesus. Amém? Um bom dia para você e lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Um grande abraço e até amanhã.